Durante meses, reinou um silêncio quase absoluto. Nenhum comunicado, nenhuma nota pública, nenhum ruído vindo dos observatórios internacionais. Até que, de repente, algo extraordinário rompeu a quietude. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, uma das instituições mais discretas e estratégicas do planeta, anunciou uma campanha global de monitoramento. Não era para um asteroide rotineiro, nem para um cometa comum. Toda a atenção convergia agora para um único e misterioso corpo celeste, o 3I/Atlas. O anúncio, no entanto, não veio com o alarde que normalmente acompanha descobertas desse porte. Não houve coletiva de imprensa, nem manchetes empolgadas nos jornais. Apenas um documento técnico, um arquivo PDF discreto, publicado tarde da noite, descrevendo a ação como um simples exercício de astrometria voltado ao aperfeiçoamento de técnicas de medição cometária. A explicação soava burocrática, quase banal, mas para quem conhece o funcionamento dessas redes, algo não se encaixava. Afinal, essa rede não mobiliza recursos globais por qualquer corpo celeste. Ela só o faz quando há algo fora do comum, uma ameaça potencial, uma anomalia ou um objeto de interesse estratégico. E ninguém organiza uma operação mundial apenas para treinar medições, a menos que o objeto em questão esteja desafiando os modelos matemáticos convencionais. O 3I/Atlas, ao que parece, não estava se comportando como deveria. Sua trajetória não correspondia exatamente às previsões. De repente, os maiores telescópios da Terra se voltaram para o mesmo ponto no céu. Do Havaí ao deserto do Atacama, das montanhas da África do Sul às cúpulas de observação na Espanha, centenas de observatórios passaram a trabalhar em sincronia, rastreando um corpo celeste oficialmente descrito como um simples cometa interestelar. Chamaram isso de treinamento, mas é difícil acreditar que tamanha mobilização global seja apenas um exercício de rotina. Quando recursos planetários dessa escala se movem em harmonia, não é preparação teórica, é prontidão real. E havia uma data específica, um ponto de inflexão que tornava tudo isso urgente: 29 de outubro de 2025. Essa é a data do periélio do 3I/Atlas, o momento em que o objeto fará sua passagem mais próxima do Sol. O físico de Harvard, Avi Loeb, chamou atenção para esse dia com uma observação enigmática. Se alguém planeja tirar férias, que o faça antes dessa data. A frase ecoou com estranha gravidade entre astrônomos e curiosos, reacendendo especulações que pareciam adormecidas desde a época de Oumuamua. Mas o que torna o periélio tão importante? Na mecânica celeste, o periélio é o ponto de uma órbita em que um corpo se encontra mais próximo do Sol e, portanto, sob influência máxima de sua gravidade. É nesse instante que o objeto atinge sua velocidade máxima relativa à estrela. No caso do 3I/Atlas, isso ocorrerá precisamente às 11 horas e 36 minutos, quando ele estará a cerca de 1,356 unidades astronômicas do Sol, o equivalente a pouco mais de 200 milhões de quilômetros. Pode parecer distante, mas em termos cósmicos é uma aproximação significativa. Nesse ponto, o cometa estará viajando a cerca de 68 km por segundo, ou mais de 240 mil km por hora, uma velocidade colossal. E segundo as leis da física orbital, o periélio é o momento mais eficiente para realizar qualquer tipo de manobra. Isso se deve ao chamado efeito Olbert. Pequenas variações de velocidade quando o objeto está em movimento rápido produzem enormes alterações na energia total de sua trajetória. Foi esse mesmo princípio que as sondas Voyager utilizaram para escapar do sistema solar décadas atrás. Assim, se o 3I/Atlas fosse hipoteticamente uma nave capaz de controlar sua propulsão, o periélio seria o momento perfeito para alterar sua rota, seja para frear e entrar em órbita solar, seja para acelerar e se lançar ao espaço interestelar. Há, porém, um detalhe ainda mais intrigante. Entre os dias 21 e 29 de outubro, o objeto estará posicionado exatamente atrás do Sol, invisível da Terra. Nenhum telescópio terrestre poderá observá-lo. Essa seria, portanto, uma janela ideal para executar qualquer manobra sem ser detectado. Coincidência ou planejamento? A dúvida persiste, e mesmo os cientistas mais cautelosos admitem que há uma coincidência desconfortável demais para ser ignorada.
Não é a primeira vez que algo assim desperta questionamentos. Em 2017, o misterioso Oumuamua, o primeiro objeto interestelar identificado cruzando o Sistema Solar, exibiu uma aceleração não explicada apenas pela gravidade. O fenômeno não se encaixava perfeitamente nos modelos de desgaseificação cometária. Avi Loeb, na época, ousou propor que poderia se tratar de uma vela solar, uma estrutura artificial impulsionada pela radiação estelar. A comunidade científica reagiu com ceticismo, mas jamais apresentou explicação completamente satisfatória. Agora, com o 3I Atlas, Loeb volta ao centro da controvérsia. Desta vez, há mais dados, mais medições, mais instrumentos apontados e, sobretudo, um momento crítico se aproximando. Se o objeto alterar sua rota durante o periélio de maneira incompatível com as forças gravitacionais conhecidas, a implicação será imediata. Não estaremos diante de uma rocha natural. Mas, se ele seguir exatamente a trajetória prevista, a hipótese de origem artificial perderá força. O dia 29 de outubro de 2025, portanto, promete ser um divisor de águas. O que chama ainda mais atenção é a postura da Rede Internacional de Alerta de Asteroides. Essa organização existe para coordenar respostas globais diante de possíveis ameaças. Asteroides com risco de colisão, cometas de rota incerta, qualquer corpo que mereça vigilância. O 3I Atlas, contudo, não representa perigo algum para a Terra. Sua maior aproximação de nós ocorrerá em dezembro, a 270 milhões de quilômetros de distância. Não há, em nenhum cálculo, risco de impacto. Por que então acionar uma rede de defesa planetária inteira? A justificativa oficial é que o evento serviria de treino para futuros cenários de emergência. Uma oportunidade de aprimorar medições astrométricas em um corpo cometário incomum. Explicação plausível, mas o timing levanta suspeitas. A campanha foi anunciada em 21 de outubro, exatamente no início do período em que o cometa desaparece atrás do Sol. Coincidentemente, o anúncio ocorreu enquanto uma paralisação parcial do governo dos Estados Unidos interrompia parte das operações da NASA. Durante esse hiato, imagens de alta resolução capturadas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que registrara o 3I Atlas no começo do mês, não foram publicadas. Fotografias com resolução de 30 centímetros por pixel, que poderiam oferecer informações preciosas sobre a estrutura do objeto, permanecem fora do domínio público. Tudo isso cria um pano de fundo de inquietação. A falta de transparência, combinada à mobilização silenciosa de recursos internacionais, sugere que há mais em jogo do que os comunicados oficiais admitem. Talvez existam dados ainda não divulgados, algo que justifique a vigilância sem precedentes. Ou talvez seja apenas o zelo de uma comunidade científica determinada a aproveitar uma oportunidade rara de observação. Por enquanto, o que há é incerteza. Avi Loeb, cujo nome se tornou sinônimo de especulação científica audaciosa, está no centro desse debate. Não é um teórico conspiratório, mas um acadêmico de renome, professor de Harvard, ex-diretor do Departamento de Astronomia, autor de mais de 1000 artigos revisados por pares. Quando ele fala, o mundo científico escuta, mesmo que muitas vezes para discordar. Loeb defende há anos que alguns objetos interestelares podem ter origem tecnológica, não natural. E embora sua escala pessoal de probabilidade atribua ao 3I Atlas apenas um 4 de 10, indicando maior chance de ser natural, mas com anomalias dignas de atenção, suas declarações continuam a instigar curiosidade e debate. Sua sugestão para tirar férias antes de 29 de outubro não deve ser interpretada literalmente, mas simbolicamente. É um alerta de que algo importante pode acontecer, um convite à reflexão sobre o que significaria testemunhar a confirmação de uma tecnologia não humana. Loeb sabe que, se isso ocorresse, o impacto seria incomensurável, não apenas científico, mas filosófico, político e espiritual. Uma descoberta assim abalaria a noção de singularidade, de privilégio cósmico e de destino. Ainda assim, é preciso manter o pé no chão. A probabilidade de o 3I/Atlas ser uma nave alienígena é extremamente baixa.
A imensidão do cosmos está repleta de fenômenos que parecem extraordinários à primeira vista, mas acabam encontrando explicações naturais. Cometas e asteroides podem apresentar composições químicas incomuns, estruturas irregulares, padrões de luz inesperados. O mais provável é que o objeto passe pelo periélio exatamente como os cálculos indicam e que o dia 29 de outubro termine sem qualquer revelação surpreendente. Mas mesmo probabilidades pequenas não são desprezíveis quando as consequências são grandes demais. Se houver, ainda que uma chance mínima, de estarmos diante de uma evidência de tecnologia extraterrestre, a vigilância se justifica. É a lógica dos riscos existenciais. Eventos improváveis, mas de impacto absoluto, merecem atenção desproporcional. Assim, o mundo científico observa e aguarda. Telescópios estão alinhados, softwares de rastreamento calibrados, equipes prontas para analisar qualquer variação mínima na trajetória. No dia 29 de outubro de 2025, a ambiguidade dará lugar à clareza. Seja qual for o resultado, será um marco. Se o 3I/Atlas confirmar que é apenas um cometa incomum, teremos aprendido mais sobre os mistérios do espaço e sobre os limites da nossa curiosidade. Mas, se revelar algo que desafia nossas expectativas, algo que sugira propósito, engenharia ou intenção, então o mundo acordará diferente. Loeb talvez não tenha exagerado ao recomendar uma pausa na rotina. Certos dias exigem que olhemos para o céu com a mente aberta e o coração preparado para o inesperado. O universo não se preocupa com nossas crenças, esperanças ou temores. Ele apenas existe, indiferente, vasto e enigmático. Cabe a nós decifrar o que ele revela e aceitar o que ele oculta. Em 29 de outubro, quando o 3I/Atlas cruzar o periélio, poderemos compreender um pouco mais dessa indiferença cósmica. Seja o desfecho espetacular ou banal, o fato é que estaremos diante de mais uma verdade, uma nova peça no quebra-cabeça infinito do cosmos.